Quero passar aqui para vocês uma teoria, mas de certa forma é uma teoria assim vivida na prática. Uma lição de vida que eu passei, cara, de solteiro morando com meus pais, solteiro morando sozinho, casado e depois divorciado. Muitos de nós aí, muitos rapazes aí quando são jovens, eles moram com os pais e ficam ali, se arrastam por anos morando com os pais. O cara não decide, cara, se ele vai sair de casa, se ele não vai. Na verdade, ele fica preso ali com os pais e aquela prisão determina uma regra. Ele deve validação aos pais, deve satisfação aos pais, tal. E também o pai valida a mãe, assim como ele também acaba validando o pai sobre tudo que ele faz, sobre tudo que ele vive. A minha teoria, a minha forma de enxergar, porque eu também vivi tudo isso, claro, mas com 18 anos, cara, eu saí de casa. E o conselho que eu dou para você é viver só, cara. Sair de casa, porque aí você vai enxergar a vida como ela é de verdade. Quando você vai pagar seus boletos, cara. Então, muitos caras, eles pulam essa etapa. O cara vive muito tempo com os pais, depois ele pula a etapa de morar só, de se manter só, ele casa direto, sabe? Ele só sai da casa dos pais para morar com uma outra pessoa. E isso ele perde muito esse aprendizado, porque para mim, então por isso que eu chamo isso de minha teoria, é que o homem ele deve primeiro sair da casa dos pais, morar só, depois que ele estiver morando só, ele decide um casamento, né? Embora que vocês sabem minha opinião com relação a casamento hoje, tá? Então eu estou falando de coisas passadas, coisas que eu vivi, tá? Então por isso que eu estou incluindo aqui o casamento, porque foram coisas que eu vivi na prática, na minha vida, e foram resultados que eu colhi, uns resultados bons, outros resultados mais ou menos, e outros que não foram bons mesmo de verdade. Então o cara, para mim, o cara tem que morar só, cara, mas tem cara que pula essa etapa. E quando o cara pula essa etapa, ele deixa de validar os pais e começa diretamente a validar a esposa. E ali ele tem filhos, ele tem obrigações. E é como se fosse assim, cara. Até inclusive eu vi um Haku uma vez comentando esse assunto, e eu achei interessante o que ele falou. É como se fosse assim, cara, você tá com os pais, você tá com a porteira fechada. Quando você sai da casa dos pais, você abriu a porteira. Só que esse cara, em vez de sair, a porteira tá aberta para ele, vai cuidar da vida dele, não. Ele se fecha em outra porteira, que é o casamento, é uma outra prisão. Ele entende que a vida dele só vai começar a ter sentido, que ele só vai começar a se desenvolver, que ele vai partir para uma nova vida, saindo da casa dos pais, partindo para um casamento. E não é assim. São etapas, você não pode pular essas etapas. Mas quando você pula essa etapa, que você cai num casamento, você vai cair nas rédeas e nas obrigações, né? Na obediência ali de uma outra pessoa, de uma pessoa que nem é nada seu, né? Na verdade, a esposa não tem o teu sangue, teus filhos vão ter teu sangue, tudo tal, tranquilo. Mas no caso, a pessoa que você casa não tem teu sangue. Vamos combinar que é alguém que você escolheu para entrar na sua vida. E são opiniões diferentes e tal. E quando esse cara faz essa ponte direto da casa dos pais para o casamento, ele fica dentro do casamento e olhando para a porteira que ele fechou. Ele fala, poxa vida, poderia estar cuidando aí fora, pastando em outros passos diferentes, mas eu estou com a porteira fechada, ele está preso ali, lógico, ele tem que amar a família dele, amar a esposa, cuidar dos filhos, cuidar da família, trabalhar, pagar as contas, que isso aí faz parte, né? Isso aí é coisa do casamento, não tem jeito, não tem para onde você fugir. Aí esse cara entende que a vida dele passou um tempo e que ele não tem mais saída, que ele está preso numa situação que ele tem que estar, ele não tem como sair. Se ele sair é para fazer besteira, nesse momento, né? Entenda bem, nesse momento, porque o cara tem uma família e não vai sair, cara. Se ele arrumar, ele fala assim, poxa, tô preso, tô com a porteira fechada, se ele pular esse muro, pular essa porteira, para arrumar, normalmente é porque o cara quer arrumar uma outra pessoa, uma outra família, ou arrumar um outro relacionamento. Aí ele tá fazendo uma M duas vezes, porque ele vai ter uma família para ele cuidar, continuar mantendo financeiramente, e vai ter um segundo problema
que é o segundo relacionamento que ele arrumou, e lógico, ele vai ter que investir muito nesse segundo relacionamento e cuidar da família anterior. Então ele já começa a se enrolar por aí, caso seja essa a situação do brother. Esse não foi a minha situação, tá? Eu morei com meus pais, eu saí, fui morar só, eu tive essa vivência de morar só. Casei, cuidei da família, o meu caso foi diferente. Depois do casamento, eu fui divorciado, eu divorciei. E é a vida que eu vivo hoje do divórcio, que é a vida da solitude, que eu sempre comento muito aqui no canal para vocês, da minha vida hoje de solitude. Então eu tive essa experiência. E olhando hoje de fora para dentro, olhando o cara que sai da casa dos pais, que esse cara começa a trabalhar cedo, que ele se desenvolve, que ele não pensa em casamento tão cedo, ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a entender que a vida dele está muito boa, está meio sem sentido para ele passar por um casamento. Tem vários hoje, né? Antigamente não, antigamente o homem saía da casa dos pais, ele ia morar só, ele corria para fazer um casamento. Então, hoje não, hoje o homem sai e ele não quer muito esse negócio de casamento, de morar junto. No máximo ali ele tem uma namoradinha, ele tem uma namoradinha que ele vê final de semana, tal, mas no meio de semana o cara está trabalhando bastante. Hoje sim, hoje a mentalidade das pessoas são outra, mas no passado não, o cara saía, ele já, assim que ele morava só, quanto mais rápido ele pudesse se desenvolver para ele partir para um casamento, melhor era. Estou falando porque eu fiz isso. E é assim, cara, a visão que eu tenho é assim: o cara que sai para o casamento, que cria uma família tal, que tá tudo certo, não tá nada de errado, está maravilha. O problema é que depois de tudo isso, você tem uma separação, 90% aí tem uma separação, e os 10% que fica na relação não vive bem, não tem atenção sexual, ou seja, você vai sempre estar investindo muito mais na sua esposa do que ela em você. Até porque se a mulher trabalha, cara, ela tem, olha só, como que ela pode dar atenção? Se ela trabalha, sai de manhã, trabalha, fica o dia inteiro fora trabalhando. Chega à noite, vocês se encontram à noite em casa. Aí ela tem a casa para cuidar, tem os filhos para cuidar. Aí ela normalmente pede uma ajuda para você e tal, divide ali as tarefas. Quando vai dar 10 horas da noite, 11 horas da noite, que a pessoa já jantou e tal, que já está começando a preparar para o dia seguinte, cara. Então, fica ambos, né, na verdade, e lógico, muito mais ela, fica sem energia. Que disposição que essa pessoa tem para sexo? Não tem. Então, só que você tem que investir, você tem que continuar investindo. E aí que eu falo, cara, que é uma parte que você começa a perder um pouco. Pouco não, você começa a perder bastante, porque esse investimento nunca é compensador, a não ser os filhos, né? Os filhos são compensador, tal, a família é compensador. Só que chega um determinado tempo que você vai cansando disso, você vai cansando, só que você não perde a separação. Você protela essa situação porque você acha que vai melhorar. E também ela vai cansando dessa situação. Ela vai cansando, vai chegando uma hora, cara, que as coisas mudam tanto, principalmente se ela é uma pessoa carreirista, ela começa a se desenvolver bastante, talvez até mais que você, aí o divórcio não tem jeito, cara. O divórcio é certo. O divórcio é certo. Vocês vão se divorciar. Aí você para e pensa no cara que ficou só, que não casou, que se desenvolveu. Lógico, ele também não teve família, né? Ele não teve os frutos dos filhos e tal. Então, vamos tirar, não considerando nada, não considerando família fora, vamos considerar a paz de espírito do cara e o lado financeiro. O outro cara que ficou solteiro, esse cara ficou bem melhor financeiramente, estou falando, tá? Agora, se você pensando para o lado família, lógico, você teve seus filhos, tal, que são joias raras, são ouro nas suas mãos, né? Eu tenho meu filho, eu considero bastante isso, que família é muito importante, mas você, por outro lado, você atrasa muito a sua vida, com seu psicológico, você atrasa o seu lado financeiro, e é uma coisa que tem que pôr na balança. O ponto central que eu quis chegar aqui é que existe etapas. Mesmo você querendo casar, você não pode pular etapas.
Porque senão você vai ficar olhando para dentro do casamento e vendo a porteira fechada. Você tem que sair da casa dos seus pais e você deve fazer, sair da casa dos pais e morar só. Essa experiência aí você tem que ter antes de você casar. Porque aí você define se você quer realmente um casamento, um relacionamento ali mais sério ou não. Mas você não pode pular essa etapa. Enfim, quer trocar mais ideias comigo sobre esse assunto? O link do Instagram está aqui embaixo. Esse link é o mesmo link da consultoria. Aproveita e se inscreve no meu canal, curte esse vídeo e compartilha com pelo menos um amigo seu. Tamo junto, te vejo no topo, porque lá é o seu lugar. E de lá você jamais deverá sair. Forte abraço. Tchau.